Olá galera, o começo do século XX foi uma verdadeira bomba, não somente para o mundo, a gente estava diante de preliminares do que seria a Primeira Guerra Mundial, que iria transformar o mundo ocidental, mas o campo da arte vai fatalmente sofrer, absorver e pensar esse início de século XX. A poesia estava lá presente, mostrando que algo estava precisando ser repensado. Por exemplo, antes mesmo de chegar aqui no Brasil as influências das vanguardas europeias, do dadaísmo, cubismo, surrealismo, que já são indícios lá na Europa do que viria a ser as guerras mundiais, essa revolução, essa transformação do pensamento artístico no começo do século XX tem uma ligação com a arte, por isso que ela se transforma tanto também nesse começo do século XX. Aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna mostra essa revolução no começo do século XX. Na Europa, a coisa foi mais antecipada com as vanguardas. Mas antes mesmo de pensarmos no modernismo, sinais de modernismo já existiam na arte. Por exemplo, se eu pegar lá no finalzinho do século XIX, Machado de Assis já escrevia um tipo de escrita, de narrativa, que já era bem modernista, apesar de grande parte dos modernistas não considerarem o legado fundamental de Machado de Assis nessa transformação. Eles optam, sobretudo, para ir lá no romantismo, buscar aquela essência nacionalista para remodelar essa essência na Semana de Arte Moderna. Mas existia um pré-realismo, que é uma fase de transição do pensamento mais tradicional clássico, que é o parnasiano, para o que viria a ser aí o que eu chamo de modernismo no Brasil. Augusto dos Anjos, a poesia de Augusto dos Anjos, eu diria que foi um dos maiores, se não o maior, abalo sísmico poético do começo do século XX. Imagine todo mundo acostumado ao parnasianismo, nosso pensamento era bem tradicionalista, o verso perfeito, com poemas que falavam quase e tão somente de arte, era arte por ela mesma, poesias de amor voltada ali para o pensamento mais romântico que ainda predominava. Existia, claro, a ruptura do realismo, mas Augusto dos Anjos trazia uma poesia de uma metáfora de carnificina. Então, carne em estado de decomposição vira poesia, elementos químicos se tornam elementos, instrumentos e tema de arte. Por exemplo, em Psicologia de um Vencido. Em Psicologia de um Vencido, ele faz um soneto de uma forma tradicional, dois quartetos, e dois tercetos, 14 versos, rimados e metrificados, mas observem o conteúdo dessa poesia, que foi um grande abalo para o começo do século XX. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. No próximo verso, duas palavras para formar um verso inteiro: profundissimamente hipocondríaco. Tem noção da capacidade de arte desse homem? Este ambiente me causa repugnância, sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu estou aqui do lado de um grande professor de química, Gustavo Holanda, que, como a poesia de Augusto dos Anjos tem muita influência da química, que é uma ciência voltada aqui para uma série de metáforas dele, Gustavo, três palavras aqui me saltam aos olhos dentro da lógica química de poema. Filho do carbono é uma coisa que me chama a atenção, mas não é somente do carbono, é do carbono e do amoníaco, como se formasse um casal. Ao invés de um homem e uma mulher, eu tenho o carbono e o amoníaco juntos, gerando uma terceira coisa, que é o eu. E ele começa exatamente o poema com eu. É bem curioso isso. No final, ele diz o seguinte, no último terceto, ele diz lá: anda a espreitar meus olhos para roê-los, o verme, e há de deixar-me o verme, apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Me conta, o que é que tu vê como professor de química e pessoa que adora a arte, o carbono e o amoníaco dentro dessa lógica de se compreender enquanto filho de dois elementos químicos? Obrigado pelo convite maravilhoso. Tive aqui na sua introdução lembrança das minhas aulas, fiquei aqui, estou maravilhado. Olha, nordestino, maravilhoso, paraibano. Quando ele fala aí da questão do carbono e do amoníaco quimicamente, o carbono é a matéria orgânica formadora de todos os compostos orgânicos. Então, a gente, na verdade, é um suco formado basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, se somos matéria orgânica,
somos filhos do carbono. Então toda matéria toda que seja orgânica tem aí vai ter o carbono. Né? O amoníaco, aí ele já faz quase que, na minha opinião né, química, ele já faz um contraponto. O amoníaco lembra amônia. Amônia lembra mau cheiro, né? Lembra a decomposição. Como você falou aí, putrescina, cadaverina, tudo isso é muito ligado a uma função química chamada amina, que deriva da amônia. Então, ele fala do amoníaco nesse sentido já mais me dá uma impressão de que de um lado eu tenho vida, mas do outro lado eu tenho a morte, né? Eu sou filho disso. Não sei se é bem isso. Não? E nesse momento de frialdade inorgânica? Quando ele termina, porque quando a gente for só o osso e pó, a matéria orgânica entrou totalmente em decomposição com a morte. Não? Então, você só sobra na terra. Você virou velho adubo, você está voltando, trazendo a vida de novo de alguma maneira. E aí ele coloca de uma maneira bem... Alguns dos anos ele é influenciado por várias tendências religiosas e filosóficas, etc. E talvez ele esteja dizendo aqui, quando eu digo talvez, é que a matéria da arte é sempre escorregadia, ela é sempre múltipla em possibilidade interpretativa. Na frialdade inorgânica da Terra, talvez seja um retorno metafórico e químico ao mesmo tempo à lógica cristã de que da Terra vieste, a Terra voltará. Mas Gustavo, me conta, o mundo da arte está em tudo, está em todos, e eu tenho pena, eu confesso para você que eu tenho pena de quem não conhece, não aprecia, não tem contato com a arte. Claro que há fatores que dificultam isso. Um dos fatores é eu nunca ter sido, por exemplo, apresentado à arte. A arte, como a arte chegou na tua vida, o que é que ela interfere positiva, e se tiver algum momento, olha, a arte me machucou nesse momento aqui. Às vezes tem um fenômeno histórico que você vivenciou e ouviu aquela música te afetou, te entristeceu. Me conta a tua intimidade, tira a roupa da arte, fica nu, Gustavo Holanda e a arte. Que cena! Olha, é interessante, porque eu sou professor de química. Sim. Então as pessoas acham que porque o cara é professor de química, ele só gosta de química e ele conta. Né? E a gente teve um mestre em comum, o professor Tomás Maciel, né? Sim. Que ele me chamava de o traidor, carinhosamente, porque eu sou um apaixonado por arte. E a maneira que a arte chegou para mim é muito interessante, assim. Chegou por Tomás? Não, chega bem antes. Ela chega na minha casa já de uma forma quase táctil. Isso é muito interessante. O livro, para mim, ele sempre teve, desde o momento que eu me lembro de livro em casa, ele sempre teve para mim uma função, como se aquilo fosse algo que ia revelar um caminho, e eu não sabia bem, me angustiava. Nossa. Porque por mais que eu perguntasse sobre leitura para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos mais velhos e tal, mas assim, a paixão mesmo pela leitura e pela literatura, pelo cinema lá em casa, ela era branda. A gente tinha acesso, mas não era aquela coisa do dia a dia. Mas tu já era inquieto. Aí eu ficava agoniado, perguntava aos meus colegas assim, pô, lê o quê? Então assim, tem que ter cuidado para você ler certas coisas, né? Então, você vai começar a ler Camus com 12, 14 anos, você pode até ter um choque e não entender mais. Mas você leu esses grandes nomes já cedo? Aí eu comecei a ler o básico da literatura brasileira do colégio mesmo, né? Quem era o básico? Comecei por uma literatura que eu achava fantástica, bobinha, que era a série de ouro da Ática, que tinha Xisto no Espaço, O Rapto do Garoto de Ouro. Uma leitura fácil que o colégio passava, aí aquilo começou a me dar vontade de ler. Então a escola foi fundamental aí nesse teu... Eu tive sorte com professores de linguagem, muita sorte. Aí disso, aí passei um pouco mais, começando já para 11, 12 anos, aí eu comecei a ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Todo mundo se apaixona, e na minha época passava o verdadeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, o verdadeiro para a minha geração. Né? E aí eu comecei a ler, aí depois disso, aí veio a fase de ler Machado de Assis. Isso já no ensino médio? No ensino, no nono ano mais ou menos, né? E aí já começa a dar uma porradinha, porque a leitura já começa a ficar difícil, já não começa a ficar tão acessível. E aí eu comecei, de uma hora para outra, tive no primeiro ano do ensino médio, colegas que gostavam de ler, aí os livros começaram a fazer sentido. Então, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, começou a fazer sentido para mim, né? Que também dedica a obra a um velho, bem próximo disso aí, né? Então assim, daí comecei a ler
e comecei a estudar basicamente pelos movimentos, né? Começando o barroco, o arcadismo e tal. E aí foi. Quando chega no modernismo, no pré-modernismo, no modernismo, na fase regionalista, aí eu me apaixono totalmente. Assim, por ser nordestino, Sim. pelo clima, e é uma literatura deliciosa de ouvir. Muito. Aí eu encontro com Guimarães Rosa, né? Aí um encontro trágico, porque eu percebi que não sabia ler nada. Nossa, é uma Aí, experiência com a leitura incrível. total, aí eu entrei em desespero e minha professora era a Flávia. Aí a Flávia me deu uma dica. Ela disse, leia em voz alta. Uma dica parece bem simples, né? E aí eu comecei a ler para mim mesmo. E fez mais sentido. Aquelas palavras começaram a fazer sentido. E aí, de Guimarães Rosa, dá um salto na minha vida para um escritor que esse não é brasileiro, mas ele é transformador para mim, que é Jorge Luiz Borges. Através de um amigo meu, que era médico, é médico, mas gostava muito de literatura. Ele foi numa escola, ele disse a mim, lê o livro da Areia, de Borges, tu vai adorar. Tem um conto lá chamado Existem Outras Coisas. Que aí ele fala uma frase que mudou minha vida, e eu já falei isso para você, que ele fala assim, que ele recebe a notícia da morte de uma pessoa, e ele diz assim, né, quando recebe a notícia, ele cai em si que não teria custado nada ter sido melhor com aquela pessoa, porque afinal a gente é um morto que conversa com outros mortos. E aí, de Jorge Luiz Borges, aquela angústia que eu tinha, de o que ler, começa a fazer uma espécie de elo. Então dele, ele começa a citar alguém, aí você já lê Cortázar, aí começa a ir para os sul-americanos, aí começa a ter aquele pequeno interesse pela filosofia, que é mais difícil a leitura, né? Aí vai ler Camus, e aí eu comecei a ir e tal, e eu acho que a literatura, para mim, ela é muito mais ativa do que qualquer pessoa imagina. Tanto no dia a dia, eu gosto de estar entre os livros, para mim é um ambiente que adoro estar, continuo com a mesma paixão pelos livros, não consigo ser, apesar do Kindle, ele para mim é meramente, mas eu não consigo ainda viver a realidade dele, sou um homem do século passado. E aí veio citações, aí veio cinema, aí começou a vir, aí começam as coisas começam a jorrar na vida da gente. Desculpa. Nada, não. Eu falar sobre isso. Não, eu também. Gustavo, lá fora, Jorge Luiz Borges. No Brasil, quem você considera um pecado nunca ter lido? Por exemplo, nunca li fulano. É capaz de dizer Não, eu estou dizendo assim. Uma pessoa, a pessoa não pode morrer sem ter lido X, tal pessoa. Rapaz, olha, no Brasil tem muita gente que você não pode morrer sem ler, não. Tenta citar um. Vou citar eu vou ser lugar comum. Eu vou ser um lugar comum, mas é porque eu acho que tem que ser um lugar comum mesmo. É Machado de Assis. Machado de Assis, em contos, eu gosto dele em tudo. Eu gosto dele em poesia, tu sabia disso? Conheço demais. Não, se você conhece, é óbvio que você conhece tudo. Mas assim, eu gosto dele até em poesia, porque poesia é uma coisa que, ouvida, ela é melhor do que lida, pra mim. Eu gosto muito de comprar os poesia CDs. vem da música, aí é uma coisa muito melodiosa. Mas eu acho que quando a gente pega os contos dele, um pouquinho já mais maduro, sem a tensão de ter que ler, acho que é um pecado. Eu acho que a experiência com os modernistas também é uma experiência riquíssima. Guimarães Rosa é uma linguagem. Você pode até fazer um paralelo, logicamente, eu não quero comparar, longe de mim, mas assim, do jeito que tem uma certa dificuldade, uma certa Borges, como Borges foge da realidade, ali naquele realismo fantástico, a linguagem de Guimarães Rosa também é uma linguagem fantástica. Até porque o sertão ali é um sertão mítico, ele também parte dessa transcendência aí. Gustavo, me fala de Belchior. Olha, eu sou um apaixonado por música. Ela tem uma experiência de música muito legal. Conta. Eu, muito mais jovem, na minha época de FM, que tocava música, eu escuto a música de Gal Costa chamada O Amor. E aquilo ficou, de Maia Costa, que Caetano traduziu. E aquilo ficou na minha cabeça ali. Que ele ressuscita. Primeira aula minha de literatura com o Tomás, o texto que vem pra gente falar é O Amor de Maia Costa, bem na íntegra. E aquilo caiu em mim de novo. Foi um momento que você perguntou de dor. Isso. Quando eu escutei aquela música, eu senti muita dor. A arte consegue tirar a gente de um estado que pode estar perfeito. Você
vive uma outra realidade. Mas é uma dor útil, né? Sim. Então, assim, eu acho que durante toda a minha vida, isso pode soar melancolia. E talvez seja melancolia. Mas a arte sempre caminhou entre a dor e o prazer. Sim. Não é? A dor de, sei lá, eu acho que com a escrita, a imagem, ela traz em você alguma coisa que você ainda não... Você tem que ser tocado. Se você não sentir dor, não tá, a função talvez fundamental é mexer. E mexer dói. Tem um poema de Manuel Bandeira que ele vai falar, Manuel Bandeira sofreu por grande parte da vida tuberculose. Aí ele tem um momento que ele vai falar da dor da existência para além da tuberculose. Ele vai dizer para o leitor no poema: fecha meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. É mais ou menos isso. Então a arte ela convida você para a dor também, com certeza. Falando de Bandeira, eu guardo muito tempo, quando eu era adolescente, no meu quarto eu escrevi: o que não tenho desejo é o que melhor me enriquece. Sou apaixonado. Sim, Belchior, né? Eu sou apaixonado por música popular brasileira. De fora, eu gosto de pouquíssimas pessoas. Gosto de Bob Dylan, que eu acho que ele representa um pouco do mundo que eu não admiro muito, mas que ele representa perfeitamente a crítica àquilo. Aqui no Brasil, eu sou muito apaixonado pelos comuns, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque maravilhoso, e outros mais aí que podia falar, como Tom Zé. E Belchior, tá para minha geração, ele mais ou menos de um lado, Guilherme Arantes, mais ali ao redor, mais na música mesmo. Eu acho que Belchior ele tem um grito que muitas vezes a gente precisa dar. Ok, deixa eu aproveitar essa tua intervenção sobre Belchior, em resposta à minha pergunta, para te fazer uma outra que é curiosa e relativamente polêmica, sem citar nome, não precisa citar nome. Mas o que perde a juventude de hoje por não ler, não ouvir, ou não ter contato direto, porque tem gente boa aí na música, ou não ter contato com a música a nível do Belchior, porque você não ouviu Belchior semana passada. Belchior faz parte do crescimento biológico quanto intelectual do Gustavo Holanda. O que perde quem não ouve Belchior? Olha, perde inicialmente dor. A dor que faz crescer. Sim. Na minha opinião. Né? Perde a questão da referência. Aquilo que eu lhe falei, ninguém vai lhe dizer, leia isso, depois leia aquilo, depois vá ali, porque não vai funcionar. A arte é uma coisa que é muito da sua intuição, da sua necessidade. Então, perde muito isso. Essa geração mais nova, mesmo tendo gente maravilhosa tal, e não vou entrar nisso que você falou do juízo de valor tal, mas quando você não lê e tem essa cultura de varal, a cultura da internet ela é muito maldosa, porque ela dá a impressão de que você está muito informado. Você só está informado parcialmente. E ela oferece, inclusive, Belchior. Está lá na internet, podcast. Camisa bonita, né? Isso, camisa, assim. Eu acho que ouvir um artista é você se perceber que ele está falando coisas que você pensou a vida toda, ou coisas que você precisava pensar. Então, muitas vezes eu dizia, poxa, eu acho que eu já pensava isso. E ele chegou lá e deu voz a um pensamento meu, ou um sentimento meu. Um sentimento é muito, muito forte. Então, o que eu diria para a interação, para meus filhos, para meus alunos, para meus amigos, é que, poxa, por mais que você esteja informado, por mais que seu professor conte o livro, por mais que você veja o filme, se você não for lá, se você não mergulhar naquilo ali, não vai funcionar. Porque a emoção da leitura, ela é muito reveladora. Você é jogado dentro do mundo. Chega um momento que você está num lugar onde você já não sabe mais, está num limbo ali, né? Que você pertence à história totalmente, que você vai ser um interventor dela. Sim. Porque na verdade, o final do livro que você lê, que eu leio, pode ser o mesmo digitado ali. Mas a interpretação e o final da história da minha pode ter sido bastante diferente do que você viu. E essa análise só você mergulhando nele. No filme, no livro, na pintura, na escultura, que aí já são coisas que precisam talvez mais de uma técnica, mais do que só o sentimento. Mas eu vou muito no sentimento. Quando eu vou no museu, eu vou no sentimento, né? Ok. Gustavo, entrando especificamente agora na tua área de atuação acadêmica, que é a química,
A química vai para além da metáfora de alguns dos anjos, sem sombra de dúvida. A química está em tudo, como a arte também está. Eu tenho química na confecção de uma lâmpada, eu tenho química na confecção de um papel, o papel que grava quimicamente palavras, e essas palavras vêm para mim através de versos, de contos, crônicas, etc. dos artistas. Qual a importância de entender química atualmente? Veja, vou tirar a questão do vestibular, tá certo? Ok. Vestibular é óbvio, né? Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais conectado. Um mundo onde é necessário que você se compreenda nele. Embora não se tenha essa percepção, por culpa dessa questão de você estar sempre muito inserido na rede, está sempre com a sensação de que está tudo ótimo. Então, quando você entende de química como uma ciência, a gente descobre que, na verdade, a beleza da química, muita gente não entende porque você gosta de química. Tá? É porque a beleza da ciência é que ela é uma linguagem. Então, do jeito que a literatura abrange milhões de sentimentos e milhões de emoções, de tudo, né? A linguagem de modo geral, a química tem a linguagem dela. Ela tem uma linguagem técnica, obviamente, que é a aplicação direta, mas ela é vista como algo construído também pelo sentimento, algo visto a partir de uma observação. É uma tentativa de explicar. Eu não preciso explicar o poema para senti-lo, mas eu preciso explicar como é que a gasolina queima para que o carro ande. Sim. Então, assim, há também lugar, há também beleza, há também poesia, há em uma ciência, não só química, matemática, física. Eu acho que entender ou tentar entender é o grande caminho. Então, assim, o que me apaixona na química é isso, é buscar entender fenômenos da natureza que influenciam diretamente em mim, tá certo? E que tem uma razão. Então vamos ver qual é essa razão. Infelizmente no ensino médio nem sempre funciona assim. Né? Pois é. Gustavo, feita a literatura que um verso pode me levar para o bem, como um verso pode me levar para o mal, a química pode servir para curar, como pode servir para matar. A química de uma bomba atômica. Como pensa um intelectual de química a vida de intelectuais que agem na química para a destruição? Por exemplo, há armas e armas bélicas que sem a química não existiriam. Então são intelectuais, pessoas inteligentíssimas, estudando propriedades químicas, potencializando essas propriedades para destruir, para acabar, para mutilar, em nome de poderes. Como pensa um químico brasileiro, que é você, com relação à química para matar? Veja, o episódio da bomba atômica, pegando nesse, que ele é bem decisivo na nossa área. O pessoal que trabalha naquele projeto, eles na verdade eles estavam muito mais preocupados com a descoberta da energia que poderia ser liberada através do núcleo, que é um fenômeno da radioatividade. Então, quando é descoberto do século retrasado para o começo do século passado, então o pessoal vai no projeto Manhattan ali e tal, muito preocupado com o nazismo e tal. Então, assim, na verdade, os relatos que a gente vê deles é que é uma preocupação científica. Então, quando Oppenheimer, que é um dos que estão tomando conta do projeto, percebe o mal que ela pode causar nos primeiros testes, eles todos recuam. Então, logicamente, eu não estou dizendo que os químicos são inocentes e tal, Claro. mas assim, ninguém quer fazer uma descoberta de um nível desse para o mal. Na verdade, o objetivo maior é obter energia, melhorar a qualidade de vida. O problema maior é o mundo corporativo, e isso não é nenhuma teoria de conspiração, que está ao nosso redor, que tende a usar descobertas para o bem ou para o mal. Medicamento. Medicamento é uma coisa, você imaginar quantos poetas a gente perdeu com tuberculose. Pois é. Hoje você vai ali, toma um antibiótico, está curado. Mas tem regiões da África que não tem acesso. Da África não. Eu estou indo muito longe. Tem regiões do nosso país, aqui do nosso estado, que não tem acesso nenhum. Então, assim, eu acho que ninguém faz a ciência com o objetivo, não cientista, não verdadeiro cientista. Logicamente, a descoberta é feita, está posta ali, aí alguns seres humanos podem usar para o bem ou para o mal. Na minha opinião, sempre uma descoberta científica é um momento de grande alegria para a humanidade. A gente sabe tão pouquinho, a gente tem descoberto tão pouquinho, mas esse pouquinho já ajudou
tanto e pode ajudar muito mais. Aí vem a literatura, aí vem a arte. Talvez se a pessoa se tocar mais pela arte, pela necessidade, pela dor, quando tiver um momento de decidir, o cara não vai decidir. E assim, isso não é nenhuma veleidade de querer que o mundo seja um lugar feliz e tranquilo, mas se fosse um mundo mais sensível, as escolhas seriam menos erradas. Eu imagino. Ou pelo menos erradas com prazer e não erradas para fazer o mal. Ok. Gente, esse aqui é o meu grande amigo Gustavo Holanda, professor de Química aqui da academia. Gustavo, muitíssimo obrigado por essa conversa com a gente. Galera do YouTube nunca viram um papo arte tão longo como esse. A gente ama arte, esse cara sabe muito arte e a gente acabou divagando um pouco mais adiante. Galera do Instagram tá vendo uma versão diminuída desse papo da gente aqui, até porque o Instagram tem lá suas limitações. Quem quiser assistir aí completo, que vá pro YouTube. Esse aqui é o Instagram de Gustavo Holanda. Só vocês anotarem aí, jogarem lá e terem conhecimento desse homem incrível, quimicamente, pessoalmente, politicamente, conhecimento politicamente e de química e de arte também. Galera, obrigado. Até nosso próximo Papo Arte. Cheiro pra vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Perfeito. Ficou legal? Ficou muito bom.